você faz? Você avalia o desempenho do caboclo para ver se dá para funcionar ou não. Então, assim, uma coisa é a entrevista de contratação, outra coisa é a manutenção do emprego. Então, para mim é isso. Eu vou pedir para você me contratar, estou pedindo para a população me contratar, daí aí você, então, a partir de agora, fala, eu quero que você me acompanhe, você me avalie, você me dê feedback. Então, assim, coisa que para mim é muito evidente é ter um canal de comunicação aberto para comunicar o que é que eu estou fazendo. Ponto. Isso eu não abro mão. Mas isso é maravilhoso. Mas um dia tu me contou uma coisa sobre isso, que tudo na vida que você fazia, a gente tinha um bônus. Esse bônus, ele era... Não sei se você recorda disso, não? Não lembro exatamente. Eu não sei se a assim, palavra era bônus, mas você falava que tudo na vida que a gente tinha algo que arriscou e teria que ter um preço pra gente pagar. Não tem como, né, Marcelo? Eu acho assim, ó, tudo que você se propõe a fazer na vida, toda escolha tem uma renúncia. Toda escolha tem uma renúncia. Então, assim, se você escolheu ser um profissional da dança, né, você naquele momento, você tem outras habilidades, você podia ser outras coisas, você está renunciando a outras coisas. Eu sempre digo, brincando, né, com os meus amigos que amam, né, especialmente os casados, eu falo assim, quando você escolhe uma mulher, você renunciou a todas as outras. E o fato de você ter feito isso não significa que você restringiu a sua liberdade, porque você escolheu conscientemente. Então assim, agora eu estou preso. Não, não estou preso, eu exerci a minha liberdade ao dizer, eu quero ficar com você. Cara, então assim, eu acho que as pessoas olham algumas das coisas com uma visão muito parcial. Assim, olha o que eu estou perdendo, porque eu estou renunciando a... Não, olha o que eu estou ganhando com a escolha que eu fiz. Então, esse é o olhar que eu acho que a gente tem que fazer sobre todas as coisas. Assim, toda escolha tem consequência e cada opção tem uma renúncia. E está tudo bem. Né? E a gente escolhe sempre olhando o que a gente consegue enxergar de bom. E é com base nisso que eu tenho que perseverar nas minhas escolhas, porque a jornada é pesada. Então, a gente poderia dizer, a partir desse conceito, de que o ato de escolher, por exemplo, ser casado, não me prende, mas me liberta. Não tenho a menor dúvida disso. Se você Qualquer olhar escolha, para trás, quando é feita... a escolha feita com intencionalidade liberta. A escolha feita com intencionalidade não te prende. O que te prende é quando outros escolhem para você. E esse é o processo de desenvolvimento na vida. Porque assim, ó, veja só, vou dar um exemplo bem simples. Se você sai aqui na rua e enxerga uma nota de 200 na rua, você vai pegar ou não vai pegar? Vou pegar. Por quê? Porque eu estava ali. E você reconhece que aquilo tem valor. Então, assim, uma coisa que tem valor não vai ser desperdiçada, não vai virar lixo. Se você não se apropriar daquilo, alguém vai se apropriar. A mesma coisa é a tua vida, a mesma coisa é a minha vida. A nossa vida é de um valor infinito, de uma grandeza incomensurável. O que o ser humano é capaz de fazer com as suas escolhas, com a sua capacidade, com a sua competência, etc., é muita coisa. Agora, você pode não fazer. O que eu estou querendo dizer é que a nota não é de 200, né? A nota de milhões, ela está aí. Ela é você. tua. Ela é tua, é a tua vida, né? Se você não pegar, alguém vai se apropriar disso. Quem é esse alguém? Eu não sei. Pode ser a bebida, pode ser a droga, pode ser um vício, pode ser o patrão, pode ser até uma namorada. Mas assim, a responsabilidade de se apropriar disso é tua. Se você não pegar, o valor que a tua vida tem, alguém vai pegar e vai fazer com ela o que essa pessoa quiser e não você. Então a nossa responsabilidade é entender quem a gente é se autoconhecer e colocar tudo isso à disposição de quem está com a gente. Porque, Marcelo, a gente não recebeu uma vida de presente do Todo-Poderoso para resolver o nosso problema. É muita pouca coisa você achar que tudo isso que você é para resolver a tua vida. E digo isso para cada um de nós. A gente recebeu um dom infinito, que é a possibilidade de viver, para contribuir com esse negócio aqui, né? Essa máquina toda. Então... E qual é a renúncia? Qual é o ônus que te trouxe para a política, para se colocar à disposição,
para servir a população de Curitiba. Porque eu acho que isso é importante a gente falar. Eu fui pré-candidato a deputado lá no Maranhão. Uhum. Não sei se você recorda dessa época. Eu lembro, né? E foi um grande aprendizado na vida. Inclusive, para eu entender que eu não consigo participar deste processo político que era no Maranhão. Então eu descobri, foi maravilhoso, foi um grande aprendizado, eu descobri que eu não sirvo para ser político partidário, político de carreira. Eu continuo a fazer política, eu continuo a entender a importância, eu continuo a militar pelo aquilo que eu acredito, porque eu acho que quando você renuncia a participar do processo, você é conivente com o que está acontecendo, então você faz parte do errado que está acontecendo. Então eu acho que é participar, conversar, dialogar, trocar ideia, escolher lado, escolher pessoas em que você acredita é importante. E aí eu fiquei curioso para entender o que aconteceu, em que momento você falou, cara, eu preciso participar desse processo para fazer ou colocar um pouco do teu conhecimento, que é gigantesco, para contribuir com Curitiba. Eu não acho que seja tão gigantesco, mas eu reconheço algumas competências que eu tive ao longo da minha vida. A primeira é que eu sempre me relacionei bem com muita gente, né, com muita gente diferente. Deixa eu só falar uma coisa. Quando vier aqui, eu vou pedir um cafezinho aqui, tá? Peça 5. Você quer, se você quer o quê? Se todo mundo quiser. Café, você quer o quê? Eu quero um cappuccino. Eu vou pedir um cappuccino também. Você quer o quê? Cappuccino. Então nós vamos... Eu vou pedir esse cappuccino de avelã, creme de avelã. Nossa. É isso, não. Creme de avelã. Já que estamos aqui é para... Vai, continua. Mas voltando, então assim, eu acho que enquanto professor, eu sempre me relacionei bem com pessoas diversas. Inclusive aquelas pessoas que, vamos dizer assim, numa escola padrão, fala assim, essa pessoa aí, ela é ruim, ela é excluída. O processo social é muito excludente, por normal. A gente nos coloca algumas coisas e a gente vai excluir o que sabe menos, né, o que tem menos habilidade no futebol, é café com leite, você dá uma colher de chá. Enfim, a gente vive num mundo em que há estruturas de exclusão. Muito bem. E eu sempre também me pus de lado, né, por assim dizer, dessas pessoas menos favorecidas, que aliás é onde eu historicamente também acho que é da onde eu vim. Então talvez até por isso eu ficava ao lado delas, mas também sem me distanciar de quem não fazia parte por assim dizer, do meu grupo inicial de participação. E eu acho que isso fez eu trafegar, né, para lados muito diversos. Então, assim, eu me lembro de uma história, para mim, muito bacana. Você dá 3 cappuccinos trufados de avelã e uma água. Do seu Chico, já vou contar do seu Chico. Vai. 3. Porque eu tô com muita vontade de tomar esse cappuccino. E uma água. Sem gás. Pronto, aí. Daí me ligaram de uma escola que eu não conhecia ninguém. Falaram, professor Emílio, nossa professora de inglês, eu era professor de inglês à época. A professora de inglês pediu demissão, nós estamos precisando urgente de professor para dar 4 aulas aqui, tal, o senhor tem disponibilidade? Eu falei, cara, eu tinha uma disponibilidade que era um dia da semana, eu falei, mas não dá para dividir, porque já tinha começado o ano, eu falei, eu tenho na sexta-feira, vamos tentar, não deu certo. Mas aí eu falei, por curiosidade, eu falei, desculpa, eu não conheço ninguém, só por curiosidade, não tem problema, mas como é que vocês chegaram em mim? Foi o porteiro da escola. Eu falei, o porteiro da escola? Eu falei, eu estava saindo, comentando com a coordenadora que a professora anterior tinha pedido demissão, e ele escutou e falou, desculpa, eu me intrometei aqui, mas eu ouvi que vocês falaram, tal. Eu trabalhava numa escola que tinha um professor que era super bacana, que conversava com todo mundo, tal, dava bom dia pra gente, todos funcionários. Eu falei, vocês não querem conversar com ele? Você tem o telefone dele? Ele falou, não, eu não tenho, mas eu tenho o telefone da escola, eu acho que eu consigo. Então, veja, o porteiro me indicou para uma vaga de emprego. Bacana. Né? Do mesmo jeito que eu também já fui a um aniversário de um aluno, e nesse aniversário tinha uma outra aluna que era casada com um empresário, e aí eu falei o que eu fazia, e ele falou, estou precisando disso. Então, assim, eu já fui indicado para fazer serviços, tanto pelo porteiro, quanto por empresários. E aí, nas discussões que a gente tinha, porque eu sou filiado, e aí eu não estava assim com essa de vou me candidatar, mas aí alguém falou, pô, Emílio, você é um cara
aqui que trafega para muitos lados. E você para de reclamar, o espaço está aí, por que você não tenta ocupar? Então, aí eu falei, cara, sabe o que é? Eu acho que eu tenho essa possibilidade. E exatamente no sentido de conseguir olhar para diferentes lados. Então, isso foi uma coisa que, num momento, eu falei, não dá para a gente ficar falando sem, pelo menos, tentar. Então, eu entendi que era a minha hora, né? Poxa, muito legal. Uma coisa que talvez a galera aqui não sabe é que o Emílio é pai de bailarino. Ele é pai de bailarino. Conta como é que é essa história do teu filho, inclusive fez mestrado nos Estados Unidos. Né? Cara, mas o pai de bailarina, você veja que coisa engraçada, que hoje ainda revi um post, eu vou mostrar porque foi hoje, você vai curtir, um post de 7 anos atrás, né? Então, para ser bem Específico, honesto, né, já que estamos falando exatamente disso, e eu fiz questão de quando apareceu para mim, eu falei, nossa, que massa, eu nem lembrava disso, né? E aí eu lembrei desse post que foi muito significativo. Olha só, olha o comentário. Eu vou ler e aí eu volto para trás e a gente explica. E esse comentário eu fiz porque meu filho entrou em Harvard em 2016. E em 2007, quando ele voltou para cá nas férias, um ano depois, ele fez uma aula que ele chamou de aula do bem, que era para compartilhar um pouco do que ele estava aprendendo lá e tal, né? E aí eu fiz esse post, que era divulgando a aula e fazendo alguns comentários. E era assim, ó. Então, galera, como muitos de vocês sabem, tenho mais orgulho do meu filho por ele ser uma pessoa leal aos seus amigos do que por ter conquistado uma vaga em Harvard. De qualquer maneira, eu chego a ficar dando gargalhadas por dentro quando alguém sabe que tem um filho que estuda lá e perguntam o que ele faz. E eu digo, dança. E aí tem uns pregadores do respeito que fazem caras estranhas. Dança? Desse jeito. Em Harvard? Como né? assim? Falo, adoro. Por isso eu digo a vocês o que digo para cada aluno. Ué, a vida é dele? Deus te deu uma vida inteira para você cuidar. E tem gente que ainda quer cuidar da vida dos outros. Depois não aproveita a própria. Faz assim. Depois que você se matar de estudar, representar o seu país numa Olimpíada do Conhecimento, ser admitido nas melhores universidades do mundo, decidir o que você quer da sua vida, daí você dá palpite na dos outros. Pronto, falei. Então, a história era por quê? E veja, lógico, eu entendo que a gente vive numa sociedade que tem alguns padrões pré-estabelecidos e chega a não entender algumas coisas. Eu não vou dizer para você que foi fácil. Eu acho que até foi porque o João soube conduzir essa escolha do jeito dele, mas como eu sempre trabalhei com isso, com gestão de carreira, orientando, né, eu dava uma disciplina na pós-graduação que chamava autogerenciamento de vida e carreira e uma disciplina na graduação que era desenvolvimento pessoal e profissional. Então, assim, eu sempre trabalhei estudando e fazendo esforço para fornecer ferramentas as pessoas tomarem as suas decisões profissionais, carreira e tudo mais. Que te permitissem fazer escolhas mais assertivas, né? Enfim, então isso sempre foi. E aí o João começou a dançar desde cedo, né, com 10, 12, acho que 12 anos, se eu não estiver equivocado, ele começou a dançar num grupo de hip hop, né, que era coordenado pela Luana, que era uma das bailarinas do primeiro grupo de hip hop do Otávio, que era só de meninas. Então a Luana estava naquele grupo, depois ela montou o grupo dela, e o meu filho começou a dançar muito cedo. E, cara, eu vi, assim, aquela coisa interessante, ele chegava em casa entusiasmado, ia lá pro ático, ficava, um espelhinho, assim, da cabeceira da avó, né, um negócio pequenininho, ele se olhava e olhava. Eu não consigo nem fazer, para que olhar no espelho para me dar? Pelo amor de Deus, isso aí para mim já me deixa tudo torto. Mas ele fazia aquilo, chegava da escola e era horas, né? Ia para o grupo de dança e voltava e ficava ensaiando e repetindo e começou a buscar vídeo no YouTube, quem faz e quem... Enfim, então ele começou aquilo e com 12 anos já fez uma coreografia, apresentou numa apresentação lá da escola, tal. Nossa, 12 anos, eu já achando o máximo, tal. Aí, no terceiro ano,
ele sempre continuou dançando e daí fazia parte, competição, né? Eu vivi isso, aliás, você falou isso, é bem engraçado, né? Porque eu fui muitos anos para o Festival de Joinville, como é óbvio, né? Joinville, Mary Rosa, Rio do Sul, Jundiaí, enfim. Fizemos algum circuitinho nacional. E aí, você veja que no Festival de Joinville tem camiseta de pai de bailarina, de mãe de bailarina. Eu nunca vi Pai de bailarina. pai de bailarina. Então veja que quando a gente fala isso, esse modelo ele é pré-existente de tudo que é lado. Mesmo no meio, você não tem uma oferta específica, né? Enfim. Mas voltando, o João sempre dançou, teve resultados bons e ele trafegava também por outras áreas, né, como a física, que ele era entusiasmado e tal, e ele tinha esse objetivo de disputar uma Olimpíada Internacional de Conhecimento. E aí calhou de, em 2015, ele participar da seletiva, que era em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, e aí ele ficou entre os 5 primeiros e integrou a seleção brasileira que ia para a Indonésia. Nesse processo tinha uns treinamentos. E nesses treinamentos, algumas pessoas falaram, cara, você tem que estudar fora. Teu inglês é bom, você é bom aluno, você entende. Cara, vai, você dança. Ele falou, tá, mas o que tem uma coisa a ver com a outra e tal? Isso nunca teve na nossa cabeça. Nunca passou família. Pelo fato de fazer uma faculdade de dança em Harvard? Não, nem dança e nem estudar fora, né? Porque assim, dança não. Dança, você tá lá se divertindo, tudo bem. Mas né, vai ganhar dinheiro como, tal. Mas enfim, mas isso eu nunca disse. Admito que, né, até pensava, mas quando eu vi que ele foi, aí eu também não tive dificuldade em mudar esse padrão. Isso não. A gente sempre apoiou o João no que ele quis fazer. Mas acontece que a decisão dele de estudar fora é porque no modelo americano você consegue, por assim dizer, fazer 2 cursos em um. Então ele podia fazer as 2 coisas. Aqui no Brasil, por exemplo, isso não pode. Vou dar esse exemplo. Ele entrou em física na federal e entrou em dança na estadual. Ele não podia fazer os 2 cursos, porque são 2 escolas públicas. Não é correto fazer isso, né? Você usar recurso para... Enfim, não pode fazer. Não pode. Então tudo bem. E lá ele conseguia fazer, ter as 2 formações no mesmo lugar. Então ele foi aceito, né? E tinha uma menina que dançava em Joinville, que o nome era Luana, que tinha entrado no ano anterior. Se eu não estiver equivocado, ela dançava no Bolshoi, e ela entrou no MIT para fazer engenharia e continuar a dançar. Ele falou, cara, então dá para fazer isso, né? Então isso que fez ele ir para lá, e daí ele fez o processo árduo, mas aí ele aplicou e foi aprovado, né? Então ele entrou lá para isso. Só que no processo de application, né, de concorrer à vaga, você diz o que você pretende. E ele declarou que ia estudar física e dança. Ponto. Só que você pode mudar lá. Então ele foi para se formar em física e dança. Aí chegou lá na primeira semana, que na primeira semana a gente estava junto, e daí ele foi conversar com uma orientadora, né, que lá eles têm o que chamam de Academic Advisor, né, que é uma conselheira que te ajuda a escolher as disciplinas. E aí ela conversou com ele e tal, e daí ela entendeu que ele era apaixonado por dança, e aí ela falou para ele, João, olha só, olha o jeito que você fala da dança e o jeito que você fala da física. É diferente, você gosta, você é bom e tal, mas, pô, pela dança você é apaixonado, você devia mudar isso para fazer dança e física. Ele falou, mas eu posso? Ela falou, aqui você pode o que você quiser. Então ele mudou, naquele momento ele mudou a intenção, começou a fazer disciplinas mais voltadas para a área de dança, nunca tinha feito uma aula de balé. E aí ele começou a ir todo final de semana para Nova York fazer aula de balé no Broadway Dance Center. E aí, cara, era um negócio bizarro, porque ele ia de ônibus, saía às 11 horas da noite, chegava às 5:30 da manhã,
Saía 11h30 de Boston, chegava às 5h30 em Nova York, ia para a escola, fazia 5, 6 aulas durante o dia, ia dormir na casa de um amigo meu, domingo fazia mais aula, voltava de noite, chegava de madrugada em Boston, ia para aula com sono, porque tinha passado A noite viajando de ônibus. 2 noites de ônibus, mais 10 horas de aula, 10, 12 horas de aula de dança morto. no final de semana e segue o baile. Cansado é quando a gente faz 2, 3 coisas. Quando o cara faz uma viagem dessa e 10 horas de aula de balé, meu irmão, a gente volta morto. Exatamente como eu vou voltar para São Paulo agora. Parabéns, né? Imagina. Mas é uma escolha, né, Marcelo? A gente sabe o que a gente quer, tá tudo Então, certo. e aí é um detalhe assim, aí o João formou em Harvard, voltou para Curitiba. Voltou pouco, né? Na verdade, aquele Como é que ele ano está? foi- Onde ele está? Ele está onde agora? Hoje ele está aqui, né? Está em Curitiba e está trabalhando, auxiliando pessoas nesses processos de application para estudar fora, né? E retomando, né, a coisa o seu desenvolvimento na dança, então ele é um apaixonado por movimento, né? Então, enfim. Mas isso eu te conto daqui a pouquinho. Agora, quando acabou Harvard, então foi o ano da pandemia, né? Então a formatura seria em maio, em março todo mundo foi, entre aspas, expulso. Entre aspas, não. Fecharam o campus e foram mesmo, volta é só online e tal. Então foi um negócio muito ruim. Eu acho que para ele e para todo mundo, né? Para todo mundo que viveu aqui. Graças a Deus vivemos e sobrevivemos, né? Mas aí então teve formatura online, mas aí ele já tinha aplicado, né, para o mestrado na UCLA. Então ele entrou e ele se formou em maio e em setembro já começou o mestrado em coreografia em Los Angeles, que foi um lugar que ele sempre sonhou estar, né? Ele já tinha estado no meio da faculdade, ele tinha ficado um semestre em Los Angeles fazendo, não sei como chamar aquilo, ele ficou 6 meses no Millennium, é um estúdio de dança que tem aula de tudo. Ele ficou 6 meses lá fazendo tudo que dava. Intensivo, estudo. Tudo, né? Ele pagou lá um pacote lá, daqueles que você fica fazendo tudo. Enfim. Então aí ele se dedicou muito e ele queria voltar para Los Angeles, aí teve a oportunidade de voltar fazendo o mestrado, que eu acho que aí foi uma experiência muito incrível, né? Porque aí ele teve num lugar que é mais próximo, né? Assim, lá a UCLA é uma universidade que o curso de dança ou as áreas de arte são muito mais antigas, até porque nós estamos vizinho, né? De Hollywood e tal. Então, assim, não tem como, é um lugar As que artes é mais, a arte é muito mais forte, né? forte, Dança, a Harvard não é uma escola reconhecida por isso, até porque o curso de dança é um curso recente. Ele é aluno, acho que da 3ª, 4ª turma, né? Então é um curso ainda novo em Harvard. Enfim. Então ele teve lá, acho que foi uma experiência incrível, né? Você conseguir ter aula com aquelas pessoas que você assiste no YouTube. É mais ou menos eu agora ter uma aula de dança com o Grangeiro, né? Você assiste o cara na televisão, no YouTube, segue o cara e tal, e agora, cara, vou ter aula com ele. Então o João viveu essa experiência em Los Angeles e daí voltou para cá. Quando ele voltou, também foi uma coisa que é mais uma escolha que eu acho admirável, né? Porque todo mundo critica, fala, nossa, o cara se formou lá, estava em Los Angeles, né? Meu Deus! É de lá para frente, de lá para que ele voltou para cá? E eu falei, bom, primeiro pergunte para ele, mas eu acho que as pessoas que têm que saber onde é que elas têm que ir. Então, se ele olhou, chegou lá, aonde ele sempre quis estar, e aí falou, não quero isso mais para mim, tá tudo bem. Eu acho que a gente tem esse direito. Mas, Emílio, isso é uma... Tô falando sobre isso, se a gente for pensar numa compreensão natural das coisas, os pais não são assim não, cara. Por isso que tem muita gente frustrada nesse mundo. Porque, de certa forma, quem é pai, ele acaba criando um processo de obrigação pro filho. É olhar pro filho e falar, não, eu quase me mato para você ficar lá, você agora você vai ficar, né? Como se isso fosse necessariamente uma ajuda para a pessoa, e não um simples ato de, talvez, de egoísmo, de egocentrismo, de querer se afirmar
que você precisa viver aquilo que você sacrificou os pais de repente para viver, né? Eu fico pensando assim, eu tenho 5 filhos, né? E eu quero muito que meus filhos sejam felizes. E é independente da escolha de cada um deles. Só que eu falo sempre assim, ó, toda escolha você vai acabar, e agora usando a sua expressão, tendo uma renúncia. Assim, se você quer ter uma vida boa no futuro, você vai ter que fazer uma renúncia agora. Se você não quer renunciar às coisas de agora, provavelmente a sua vida no futuro vai ser mais complicada. Então, assim, você tem que fazer uma escolha. Você escolhe o que você quer. E independente do que os meus filhos escolham, ou nossos filhos escolham para a sua vida, a gente vai estar sempre do lado deles. Isso é um fato. Porque são filhos, né? Mas agora é invejável a forma com que você também lidou com todas essas buscas, conquistas, desejos, com esse efeito baladeira. Sabe o que é baladeira? Não. É um estilingue. Efeito baladeira, assim, você às vezes dá 2 passos para trás para dar um passo para frente, né? Que é isso que às vezes as pessoas podem não compreender. Como é que o cara foi, conquistou tudo e agora voltou. Porque agora ele deu um passo para trás para botar uns 3, 4 no guincho e mandar outras pessoas. Que às vezes a missão dela pode ser essa. Não necessariamente precisava ser a dele, viver aquilo depois do resultado conquistado, né? Mas talvez agora é de aproveitar e ajudar outras pessoas que tenham esse mesmo sonho. Aí, vamos lá. Aí eu vou te perguntar, na tua opinião, qual foi a importância da dança na vida do João e da tua família? Que eu acho que isso é importante você dizer, né? Como é que a dança teve essa contribuição? E se teve, qual foi essa contribuição? E você, enquanto um candidato a vereador por Curitiba, o que você pretende? Quais são os seus planos para a dança aqui, já que Curitiba é uma das cidades com cultura de dança mais evoluída, avançada? Bom, Marcelo, vamos lá por partes, né? Falar da contribuição da dança para minha vida, eu acho que iam me faltar, de verdade, faltar palavras. Explico por quê. Porque eu entendi, primeiro lugar... Bom, vou voltar lá para trás, então isso, anota aí que isso é bacana. No processo, quando o João decidiu aplicar para estudar fora, ele estava fazendo o vestibular. E aí ele pleiteou a entrada num programa da Fundação Estudar, que chamava-se Prep Scholars, que era um programa que selecionava alguns alunos que queriam estudar para fora e eles apoiavam nesse processo. E aí, 3º ano, Brasil, Curitiba, tal, bom aluno, física, né? E aí ele passou numa entrevista, e na entrevista com esse mentor, ele falou, o mentor perguntou para ele, tal, da dança, o que ele queria, tal, o que ele estava fazendo, das atividades. E aí ele falou, não, eu estudo bastante, eu também vou para aula de dança e tal, mas eu acho que eu vou parar com as aulas de dança agora, por causa do vestibular, tem que estudar mais e tal, né? Então é muito difícil. E aí esse rapaz, que chama-se Mateo Corby, que por acaso é formado em letras em Harvard, falou, não pare. Não pare com a dança por vários motivos. Eu vou dizer aqui. Ele falou, primeiro que nota boa que você tem, todo mundo que vai aplicar para essas universidades tem. Então assim, isso não te diferencia de ninguém. Agora, você ter nota boa, né, participar de Olimpíada da área de exatas e continuar tendo resultados significativos numa área completamente diferente, isso vai fazer... Oposta às exatas, né? Que é isso criativa. vai fazer eles olharem para você de uma maneira diferente. Veja, João, palavras do Mateu, meio adaptadas. Falou, você já fez uma coreografia, você dança. Então assim, se você dança, qualquer examinador qualificado vai entender que você é uma pessoa disciplinada, porque qualquer dançarino tem que ter disciplina. Então isso já está entendido uma vez que você dança. As pessoas vão entender que você é uma pessoa resiliente, porque você não consegue na dança, quando você quer conseguir uma coisa, falha, dá errado, precisa treino, precisa insistir, precisa corrigir. Isso traz resiliência para as pessoas, enquanto competência humana. Um dançarino é resiliente. Se você continua mostrando que você dança, eles vão entender, é um cara resiliente. Você já fez uma coreografia, então eles vão entender que você tem liderança, capacidade de coordenar um grupo para fazer coisas.
Então, assim, se você só disser que é bom de matemática, isso não te Disciplina, mostra resiliência, liderança. liderança e trabalho em equipe, né? Porque você que trabalha, você dança hip hop, você não dança necessariamente sozinho. Você ganhou uma competição com um grupo. Então, é uma pessoa que dança num grupo, sabe que tem a hora dela estar à frente, a hora dela atrás. não aparecer É. e tá tudo bem. Então, assim, são muitas competências que os teus resultados de dança mostram para um examinador. Então, não pare. Ele falou, estude, não falou estude menos, mas assim, deixou bem claro que continuar com a dança era mais importante. E aquilo até para mim, eu digo para mim porque eu estava próximo, falei, nossa, eu não tinha essa pensado percepção nisso. sobre isso. Então, aquilo já foi uma coisa muito marcante para mim. Eu falei, cara, olha só quanta coisa, né, que a dança já trouxe para o João que eu nem percebia. Porque eu olhava a dança como um hobby, né? Então, de repente, enxergar tudo aquilo que a dança já contribuiu, muito bem. Depois, então, até motivado por isso, daí são coincidências da vida. Eu tive uma aluna que hoje, que você também conhece, né? Graças a Deus está tendo uma carreira, mas numa área específica, né? De West Coast Swing, que é a Fernandinha, né? Que já tinha sido campeã mundial lá aos 15 anos de idade, enfim. Hoje está circulando a Europa com isso. E aí, o que aconteceu foi que nós fomos, ela na época era minha aluna e ela dava aula de dança aqui em Curitiba. Então eu me matriculei na escola de dança lá, no grupo de dança dela, com a minha esposa, para a gente ter isso que eu vejo hoje você fazendo, que eu lamentavelmente não posso estar lá, né, com os casais e tal, porque era uma coisa incrível. Era assegurar que a gente tinha um momento nosso, da gente estar junto, de estar indo para frente e para trás, de deixar o outro conduzir, de ser conduzido. Então, eu acho que a dança transmite tanta coisa, né, para a gente enquanto relacionamento, dar oportunidade para os outros, ser tolerante. Cara, realmente, além de trazer paz, né? Desculpa. Eu quero pedir mais um expresso, tá? Porque eu tô numa cafeteria, eu não vou. Eu gosto de conversar tomando um café. Você traz um expresso curto pra mim? Só. Você quer mais alguma coisa? Uma água. Sem gás. Você quer mais alguma coisa? Você tá bem? Tudo bem? Emílio, quer uma água? Não. Aqui tá. Tá, aí você pode tirar então. Obrigado, viu? Continua, perdão.